agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos um pouco mais da sua santa palavra, aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem feito no tempo que nós estamos vivendo. O profeta nos disse que a evidência de você ter realmente sido batizado com o Espírito Santo, se é a resposta, a evidência de que você tem sido batizado com o Espírito Santo, é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Não é falar em línguas, não é operar dons, né, mas sim receber a revelação do tempo em que você está vivendo. E isso nos garante, né, que realmente temos recebido o Espírito Santo. Não somente isto, mas como nós temos lido, né, aqui no livro das 7 eras, quero ler isso aqui antes de nós lermos a Escritura. Uma exposição das 7 eras, na era de Esmirna, página 121, o profeta diz assim: agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que ele já disse. Ele nos falou o que é evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas este Mestre seria um Mestre interior, não é um Mestre exterior, não é um homem. Este Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito estivesse dentro, se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade, nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito Santo, esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito Santo ouviam-na apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. O que é a revelação sem o Espírito Santo? Ou o conhecer, né? Não seria a revelação. Mas diz, o que seria o conhecimento da mensagem? Você conhecer a letra, conhecer cada parágrafo, mas sem o Espírito Santo, o grande mestre. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito Santo ouviam-na apenas como homens carnais. Punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. Em cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Amém. Digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouviam a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, a revelava, aleluia, a eles. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e a tomava e a vivia. Aqueles que são cheios do Espírito Santo nunca deixarão de ouvir o mensageiro. Não importa onde o profeta tenha nos apontado, né? Mas sempre estaremos ali ouvindo o mensageiro. Isso nos dá segurança, porque ali é o que nós estamos falando, né? Essa mensagem, senhores, é este o tempo, sobre o anjo de Apocalipse 10:7, revelaria todos os mistérios. Não teria nada aí para ser revelado. Se ficou alguma coisa que o profeta não revelou,
então seria necessário uma ressurreição isolada para que ele pudesse revelar, porque a Bíblia não pode mentir. E assim como ela não pode mentir, ela diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, é uma mensagem, se cumpriria todo o segredo de Deus. Então, tudo aquilo que temos necessidade, Deus já tem nos dado. Mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o profeta reprisa, fala e refala sobre isso. Tudo que nós temos necessidade, Deus já nos tem dado. O que nós precisamos é nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, para que assim Ele possa descer, se entronizar dentro de cada um de nós, unir e aí ser um só. Então já não é mais você. Por isso que Paulo entendeu isso, ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje é tempo de você falar, proclamar aquilo que Paulo disse. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se você tem casado com a palavra é uma, contigo, esta união invisível já é uma realidade na sua vida, então você sabe o que agrada o esposo. E o esposo não tem segredo para a sua esposa. O marido não pode ter segredo para a sua esposa, assim como Cristo também não tem segredo para nós. Por isso que na mensagem o desvelar de Deus, antes de lermos a Escritura, hein? Desvelar de Deus, no final do 234, e diz assim, vocês não estão mais de trás daquele véu, pequeninos. Deus tem se apresentado bem à vista de vocês. Deus se apresentando bem à vista de cada um de nós. Nós não estamos mais de trás daquele véu, que o povo não podia entrar para dentro do lugar santíssimo. Tinha que ficar no lugar santo, no átrio, melhor dizendo. E no lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar. Veja o lugar onde Deus nos colocou. Nós já não estamos mais ali. Nós estamos agora lá dentro, contemplando a própria presença de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos nos ficar de pé. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós sempre é uma bênção ter cada um de vocês conosco aí, através deste meio que Deus nos concedeu, né? Para estarmos aqui adorando a Ele, ouvindo a sua voz, aprendendo cada vez mais e mais da sua santa palavra, tendo companheirismo uns com os outros. Este é o nosso objetivo, amém? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, diz em 9 em diante, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Em parte profetizamos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Aleluia. Tem aquele hino antigo que eles cantavam, né? A face adorada de Jesus verei. Numa época para trás trouxe tanto regozijo para nós isso, né? Mas se você cantar hoje, que regozijo isso dará para você? Olha só, ou ele diz, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, nas mansões douradas hinos vou cantar, a Jesus minha luz.
Ah, vocês estão entendendo, né? Nós não vamos ver, nós temos visto agora. Então cantar isto seria algo o quê? Será que seria como Maria lá? Eu e teu pai estamos te procurando. Uai, ela disse que Jesus era filho de Deus e o anjo tinha dito para ela que ela ia dar à luz um menino. Como é que ela está dizendo que José era seu pai? Nós falamos disso há um tempo atrás. Então devemos tomar muito cuidado com isso. E assim entendermos o que realmente adora ao Senhor. Que realmente é uma adoração em espírito e em verdade. Não temos nada contra esses hinos. Esses hinos foram bons. Isso, cada um quando escuta um hino desse, estremece o coração lá atrás. Porque foi uma etapa da sua vida. Né? Foi uma etapa da sua vida. Isso marcou a nossa vida. Né? Quando você se converteu, como que o hino da conversão? A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. É o hino lá de uma etapa, lá atrás, quando você se entregou ao Senhor. Isso você estava cantando aquilo, realmente surgia, e Deus não ia te pedir algo, porque aquilo que Ele queria de você, Ele tinha te dado naquele momento. Então aquilo era uma adoração na presença de Deus. Agora, aquilo que Deus tem nos dado hoje, o que é uma adoração? A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Quando o anjo forte desceu do céu, ele bradou e disse o quê? O tempo não é mais, porque agora a luz já chegou. Então vê como a diferença? Isso é cantar, isso é adorar a Ele. Isto é adorar Ele realmente com revelação. É aí onde Deus desce, como Ele desceu lá para a oferta de Abel, e recebe a sua oferta. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Lembrando do nosso irmão Vilmar, né? O irmão Vilmar tem um probleminha aí, né, de saúde, que é com plaquetas, e mandou um pedido, né, de oração por ele. Essa semana, quando ele tem esses problemas de dificuldade, mancha todo o seu corpo, né, e fica debilitado. Então, ore pelo nosso irmão Vilmar. E também ele pediu uma oração por Cíntia de Jesus Santos, né, que está no hospital, deu AVC, né, irmã Marley? AVC. AVC. Né? Então, oremos, né, tanto por cada um dos nossos irmãos, conhecidos, entes queridos. Este é o tempo em que nós temos esse direito de orar e interceder uns pelos outros. Senão, quando nós entendemos a nossa posição, então você se torna um sacerdote aí. Um sacerdote é aquele que intercede. E se Cristo está em você, Ele intercede por nós. Então você vai interceder também. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz, Te adorar, bendizer o Teu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigado, Pai. Com tudo, quando nós paramos para meditar naquilo que Tu tens feito em nossas vidas, com a revelação que Tu tens colocado dentro de nossos corações, ó Pai, que tem nos instruído, tem nos elevado a um nível mais alto, como acabamos de cantar aqui agora há pouco, ó Pai, temos asas para voar, porque realmente somos águias. E quando há tempestade, a águia não luta com tempestade. O teu profeta diz que a águia ela levanta voo acima das nuvens. Ela voa aí, ela não fica aqui embaixo, ó Pai. Então nós sabemos que quando o momento que essa terra estará passando por tribulação, nós não estaremos aqui porque teremos todos batido nossas asas e voados naquele grande arrebatamento, ó Pai, aonde estaremos com corpos imortais e glorificados. Mas enquanto ainda não chega esta etapa, ó Pai, ainda passamos esses momentos de provas, situações, aonde somos atingidos por dados inflamados do maligno, e aí que, ó Pai, é o único lugar onde Satanás ainda tem poder de ferir nesta carne, muitas vezes por nossa desobediência, ou muitas vezes é para provar a nossa fé também, ó Pai. Por isso nos ajude, ó Pai, pedimos e intercedemos pelo nosso irmão Vilmar.
Intercedemos por esta jovem, ó Pai, na qual passou por essa dificuldade, com este AVC, e a cada um dos teus filhos que têm sido atingidos por dardos inflamados do maligno, que o teu Espírito Santo possa visitar a cada um deles, ó Pai, dar a eles o consolo da tua palavra. Ó Deus bendito, nós sabemos que o tempo está se findando, não temos muito tempo aqui ainda nesta terra, por isso sabemos que Satanás está furioso, ó Pai, mas ele não pode tocar naquela alma revelada, naquela alma eleita. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Mas ainda tu tens derramado poder sobre cada um de nós para falar e a enfermidade retroceder. Nós temos poder na oração, há poder na oração, há poder quando os teus filhos se juntam para clamar, ó Deus, para requerer direito de posse, porque tu pagasses o preço, tu nos resgataste, ó Pai, onde estávamos lá, na casa de penhor, tu pagou o preço e nos retirou de lá, ó Pai. Por isso Satanás não tem mais poder sobre cada um de nós. E quando ainda nos atinge, nós temos esta revelação de clamar e aquela enfermidade retroceder. Essas coisas têm chegado a nós para provar a nossa fé, para entendermos, nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos estas coisas. Continue abrindo a tua palavra para cada um de nós. Continue, ó Pai, curando os enfermos, libertando o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Repara teu pão da vida para cada um de nós. Que tu tenhas total preeminência nesta noite para nos falar, nos ensinar e nos exortar através da tua santa palavra. Que o grande Espírito de verdade, o Espírito Santo, aquele mestre, possa abrir o nosso entendimento para compreender cada vez mais e mais a tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis vos assentar? Receberei minha libertação. Cantemos este louvor. Já está perto de... Adoremos a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos falando do tema, senhores, é este o tempo. Queremos avançar um pouquinho mais nesta noite, se assim o Senhor nos permitir. Recebereis. Da redenção, acabará toda vaga e tribulação. Só um pouco de tempo e hei de subir, serei transformado e não mais sofrer. Clamor em minha alma e poderá me livrar desta casa de angústia, deste corpo imortal. Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu, e para mim morada preparou.
voz que me diz: filho, suba aqui. Venha até mim, toma tua herança. Continue lutando. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos falado sobre esta mensagem, senhores, é este o tempo. Nós viemos para esta mensagem quando entramos no assunto quanto aos dois anjos ali que aparecem em Apocalipse, capítulo 10. Incontestavelmente, nós devemos saber que ali há dois anjos. Apocalipse 10, né? Não 10, 7, é um anjo, o sétimo anjo. Mas fala-se primeiro de um anjo que desceu do céu. E este é o anjo forte, a descida do anjo forte. Isso é incontestável. O próprio profeta, nesta mensagem, ele vem e nos revela isto. O anjo forte é Cristo. Ele vem, desce, e ele traz o livro aberto, porque o livro estava fechado, e nós falamos isso nos cultos anteriores, né? Em Apocalipse 5. O livro estava fechado. Em Apocalipse 6, o livro já está aberto. Começa ali, revelando os selos. Aí vem 7, 8, 9 de Apocalipse, os selos estão sendo revelados. Por quê? Apareceu alguém que era digno. E quando João estava em desespero, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, então ele ouviu uma voz do céu que diz: eis o leão da tribo de Judá, né, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quando João olhou, o que João viu? Um cordeiro imolado, todo ensanguentado. Quando estávamos estudando os selos, o profeta disse que Jesus, quando ele consumou a obra na cruz, então ali ele foi para abrir os selos. Os selos não poderiam ser abertos se ele não derramasse o seu sangue, para que pudesse desatar os segredos ali. Nós temos entendido isso através do estudo dos 7 selos, né?
E nós vemos que este anjo forte, a descida, quando nós falamos aí, por isso que há uma dificuldade, e o profeta nos diz, aqui no livro das 7 eras, um pouquinho de paciência, irmãos. A Era de Laodiceia, Exposição das 7 Eras, página 293. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conhecera, mas fizeram-lhe tudo o que quisera. É a razão pela qual ele chamou João de Elias. Foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltará sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, pouco antes de Jesus vir. E ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará em carne, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grandes maravilhas e manifestações, como um profeta. Cada revelação será vindicada porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos com fé. Então será dado a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém, a maioria fará o esperado e o rejeitará. Visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10, 7 será o mesmo de Malaquias 4, 5, 6. Eles naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidos os seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias, mas isto não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias e a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João, o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou a João. João testemunhou que Jesus viria,
E assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é Malaquias, é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo, então será tarde demais para os que têm rejeitado. E aqui eu pergunto, onde Jesus apareceu? Nós entendemos onde Jesus apareceu. Na descida do anjo forte. Isso é incontestável. Nós precisamos entender. Quando o profeta diz aqui que o próprio anjo estaria aqui e o próprio Jesus autenticaria o mensageiro, Jesus esteve aqui, desceu o anjo forte. Isso nós estamos lendo aqui, nessa mensagem, Senhores, é este o tempo. Ele diz a diferença do anjo. Nós temos lido aqui. Um era terreno, o outro celestial. Qual foi o anjo celestial de Apocalipse 10? O anjo forte que desceu do céu. Nós vamos ler aqui, para vocês poderem entender. Então veja aqui. Quero retornar só um pouquinho aqui, e depois vamos avançar aqui para frente. Notem Apocalipse 5:1, 253, Senhores, é este o tempo. Observem isto. E vi na mão direita o que estava sobre o trono, um livrinho escrito por dentro, e escrito estava dentro, de fora, selado com 7 selos. Agora ali está escrito do lado de dentro do livro, mas por detrás tinha 7 selos, detrás dele, que não estavam escritos no livro. Agora este é o revelador falando, João, agora recordem, não estava escrito no livro. Nos dias da voz do 7º anjo, todo este mistério que está escrito por dentro será consumado. E isso deverá ser tratado naquele dia. Vem, agora ao que me refiro, estão me seguindo? Então, é o tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa, e esta é as 7 misteriosas vozes do trovão, que estavam escritas por detrás do livro, que a João foi proibido escrever. Deixe-me ler. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido numa nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Quem é este anjo? Um anjo forte descer do céu. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Que livrinho é este? Livrinho que João lá, capítulo 5, estava fechado. Que não havia ninguém digno de olhar, nem de olhar para o livro. De abrir ele, ler e nem revelar, nem olhar para ele. E João diz, nem no céu, nem na terra havia ninguém digno. Então quem abriu o livro? Não foi o profeta. Não foi o anjo de Apocalipse 10:7 que abriu o livro. Quem foi que abriu o livro? Quem foi que abriu o livro? Cristo. O anjo forte. Por isso que aqui encontramos esse primeiro anjo. Descer o anjo forte. Por isso que para nós entendermos o que é terceira puxada, você tem que entender essa descida do anjo forte. Mas tem pessoas na mensagem que não creem na descida do anjo forte. Não conseguem entender isso. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido numa nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Vejam agora, observem isto, o profeta diz. Pôs-se ao pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, quando os 7 trovões falaram suas vozes. Observe, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Foi dito algo, não foi só um ruído. Algo foi dito, ele ia escrever. João ouviu o que os trovões falaram. Então João diz, eu ia escrever. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, observe onde estavam as vozes dos trovões, não no céu. Na terra. Os trovões nunca falaram dos céus. Falaram
da terra. Por isso, quando nós tomamos aqui, o profeta disse, foi a mensagem que nós lemos aqui, eu ouvi, mas agora vejo, falando sobre Paulo, o primeiro selo, sendo um trovão. Quando Paulo saiu com o primeiro selo foi desatado como um trovão. Paulo foi um trovão. Cada mensageiro aqui da terra foi um trovão. Então as vozes dos trovões nunca soaram no céu, soaram aqui na terra. Observe onde é as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. E eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, uma voz do céu, o anjo forte aqui, que ele havia descido. Assistam a escola dominical, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. 3 coisas acontecendo. E eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, maiúscula, S-E-L-A, sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não os escrevas. Está do lado de trás, quando o livro for completado. Agora, ele não disse do lado da frente, ele disse do lado na parte de trás. Depois que tudo estiver completado, então as vozes desses 7 trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro, que não estará revelada, nem mesmo está escrita no livro. Quisera fazer com que as pessoas pudessem efetivamente, não falhem, não falhem, por favor, não falhem desta vez. Estou me preparando para lhes deixar, não falhem. Se alguma vez me atenderam, atenda. Esses selos estão na parte de trás do livro. E no tempo que o 7º anjo estiver tocando a trombeta, são consumados todos os mistérios que estão escritos no livro. E imediatamente, o livro que foi aberto, escrito por dentro, é fechado. Os mistérios de Deus são consumados. E esses são os mistérios de Deus. A ida da igreja e todas essas outras coisas. Os mistérios terminam. Não tem nada além desse 7º anjo. Não tem mais nada para ser revelado. Tudo já foi revelado. Quando esse 7º anjo fizer soar cada mistério, está terminado. O tempo não é mais. Seja quem ele for e onde quer que ele esteja. A palavra de Deus não pode falhar. E ele diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. 10:7. Aí ele fala do mistério da grande Babilônia, da semente da serpente, do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia restaurada. Todos esses mistérios que foram os cabos soltos, tinha que ser restaurado. Não só esse, como outros também, né, os trovões. Aí aqui o profeta não começa a falar sobre a experiência que ele teve com aqueles homens que queriam desafiá-lo, e o anjo mostrou para ele. Eles prepararam um lugar, alugaram, pagaram antecipado o aluguel, e ele esquecia que quem estava com o profeta era Deus, e tudo que eles estavam tramando, Deus já havia falado para ele. Ele diz, vocês não vão ter esse lugar. Não, mas nós já pagamos. Você pode fazer o que vocês for, vocês não vão ter esse lugar. Deus já me mostrou a visão. E tinha mostrado cada um sentado no seu devido lugar. E aqui ele narra esse acontecimento. Por causa da dureza das pessoas, daqueles líderes religiosos de não compreenderem a revelação, a mensagem em que ele estava trazendo. Né? Mas eu quero pular aqui para frente um pouquinho. 293. Ele diz assim, agora, veja, quando for tempo para as 7 vozes, então é tempo para as 7 vozes quando o livro for completado. De Apocalipse 10 ser revelado. Agora, notem, atentem, ouçam. Agora, eu não quero lhes segurar por muito tempo. Eu sei que eu estou cansando vocês aqui, são 20 para as 10. Ouçam atentamente agora. Sei que estão de pé e todos mudando de posições e agora,
estarei contente quando a igreja for arrumada, para que assim não tenham que estar com cãibras. Podemos tomar o dia todo para pregar. Agora notem, as 7 vozes foram trovões, explosão. Deus, ajuda-nos. Se estou errado, perdoe-me, Senhor. Eu estou lhe fazendo a pergunta. Quando esta voz anunciou, explodiu com trovões. Notaram que quando as sete selos, notaram que quando os 7 selos, que seguiram as 7 eras da igreja, quando foi aberto o primeiro selo, que aí houve um trovão, foi aberto o primeiro selo no livro, houve um trovão. O primeiro selo, fora do livro, não se abriria do mesmo modo. Deus não muda seu programa. Vamos voltar a Apocalipse 6:1. E olhei, e quando o cordeiro abriu um dos selos, ouvi a um dos 4 animais, dizendo como um voz de trovão, vem ver. Agora, nunca houve outro trovão, e o último selo foi aberto. Agora, nunca houve outro trovão, e o último selo foi aberto. Houve um espaço de meia hora de silêncio no céu. Mas quando foi aberto o primeiro selo, houve uma explosão de trovão. Ó igreja, poderia ser isso? Estamos aí, pense amigos, talvez, espero que não seja, mas se for. Que foi aquela explosão? Diante de Deus e dessa Bíblia aberta, não minto, explosão que estremeceu a terra. E quando o primeiro selo dos 7 que foram abertos na Bíblia, surgiu só uma, mas uma explosão que sacudiu a coisa toda, um trovão. E então, se os selos que estão do lado de trás fossem abertos, não seria também um trovão? Eu não sei. Não poderia dizer. Não poderia dizer. Ali foi um trovão, o primeiro selo. O selo foi um trovão. Nesse tempo foi aberta a trombeta. E a trombeta foi tocada no Pentecostes. Por certo, não entraremos nisso. Agora, se a visão for escriturística, a visão da qual estou falando, que vi no sábado passado pela manhã, faz agora uma semana. Se era, agora recordem aqui, se a visão foi escriturística, deve ser interpretada pela Escritura ou uma continuação da mesma Escritura. Eu esperava que isto infiltrasse. Se isto que tenho visto, não sei o que foi, porém, estou temendo a morte. Estaremos acabados? Estaremos no final? Recordem, este anjo disse que, quando isto acontecesse, ele jurou que não haveria mais tempo. Me pergunto se, na realidade, captamos isto. O tempo não é mais. Você diz, bem, parece como se isso estivesse nos atravessando. Irmão, ele vem no momento em que a gente nem imagina. Você o ouvirá pela sua última vez. Agora está claro? Quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, aqueles mistérios foram proclamados, justificação, santificação, Igreja Católica, Protestante, quando todas aquelas suas pequenas batalhas e coisas deixaram pontas soltas na palavra de Deus, o 7º anjo vem e ajunta todas elas e as explica. Vem, e então ele consuma. 7 trovões emitem suas vozes. E João começou a escrever, ele disse, não escrevas, mas sela-o. O primeiro selo dos selos, no interior do livro, foi aberto com um trovão. Se isto é escriturístico, somente pode ser. Se qualquer escritura está, algo que está suposto a estar na Bíblia, isto é exatamente como você não pode me dizer que há tal coisa como um purgatório e coisas como essas. Não há escritura na Bíblia para sustentar isso. Você não pode me dizer destas coisas como o livro dos Macabeus, o que pode estar muito bem. E este 4º livro de Daniel, onde o anjo lhe puxou pelo cabelo e o arrastou, não há tal coisa como esta que alguma vez aconteceu na Bíblia, em que Jesus de Nazaré fez uma avezinha de barro, e lhe pôs patas e disse, avezinha, voe. É tolice, não há nada na Bíblia para sustentar isso. Então isso não engana.
os tradutores, Deus teve cuidado de que os tradutores nem ainda acrescentassem aqueles dogmas e tolices. Talvez fossem boas pessoas, os irmãos macabeus eu não digo que não eram boas pessoas, mas aquilo não era escriturístico. Esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Nada lhe pode ser acrescentado ou tirado. E se colocamos isto ali, não funciona com o resto da Escritura. Há 66 livros desta Bíblia e nenhuma palavra contradiz com a outra. Então, se esta é uma continuação para o soar dessas últimas trombetas, ou desses últimos trovões que surgirão, os mistérios ou o último selo, terá que competir, ou melhor, se comparar com o resto da Escritura. E se esses primeiros ali foram abertos com uma explosão de trovão, também o segundo também está sobre a mesma base. Observe o que acontece. Se a visão foi escriturística, então deve ser interpretada pela Escritura, ou uma sequência da mesma Escritura. Observe, Apocalipse 10, 3 e 4, 7 trovões. 7 trovões, e então notem, 3 e 4. E então, um juramento desse anjo forte, que o tempo estava terminado. Quando esses trovões vêm, vocês, fizeram soar as suas vozes, então o anjo, simplesmente pense nisto, um anjo vestido numa nuvem, e com o arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é esse? Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar, e levantou sua mão, e jurou que quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. E se o ministério dos mistérios de Deus está consumado, que são aqueles 7 mistérios surgindo? Numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso tem vindo e considerado o baixo estado de seu povo, você diz, bem, eu não creio assim. Pode que não seja, mas e se for? Então o tempo tem se acabado. Vocês creem nisto? Seja sério. Pode ser mais tarde do que pensamos. Aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade, aquele anjo vindo dizendo, como João foi enviado para arrematar o Antigo Testamento e manifestar a introdução do Cristo, tua mensagem arrematará esses cabos soltos e introduzirá o Messias, juntamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais, notem, o anjo forte fez um juramento, que o tempo não será mais. Agora, não quero lhe segurar por muito tempo, simplesmente pense nisso, apenas por 1 minuto. Agora ouçam, este anjo desceu do céu. Veja, os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrenos. Porém, este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo arrematará a coisa toda. E este anjo veio, não para a terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros às 7 igrejas. Vocês veem uma distinção aqui? Vocês conseguem ver ou não? Nós falamos sobre a descida do anjo forte. 3 e 4. Depois as vozes dos trovões soaram aqui na terra, dos 7 trovões, que são os 7 mensageiros das 7 eras. Então vejam, o 7º anjo arrematará a coisa toda. E este anjo veio não para a terra. Ele não é um homem da terra, como mensageiro às eras da igreja. Está consumado. Mas este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu vestido numa coluna de luz, uma nuvem, com um arco celeste sobre a sua cabeça, e um arco-íris é um pacto. Este era Cristo, com o pé sobre a terra e um sobre o mar. E jurou que o tempo não será mais. Senhores, onde estamos? De que se trata tudo isso? Estou lhe perguntando. Os outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Porém, este anjo, este disse ao anjo da igreja de Laodiceia:
ao anjo da igreja de Éfeso. Mensageiros da terra, vem, homens, mensageiros, profetas, e assim sucessivamente para a igreja. Mas este não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. E sendo o mistério consumado, o anjo disse: o tempo não será mais. E os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Se há algo para nos deixar saber como entrar na fé do rapto, corremos e saltaremos sobre paredes. Haverá algo se preparando para ocorrer. E esses velhos corpos vis, fadados a se perder, vão ser mudados. Ó Senhor, viverei para vê-lo. Viverei para vê-lo? Estará tão perto que o verei? É essa geração, senhores, meus irmãos, que tempo é este? Onde nos encontramos? Vamos olhar no relógio, no calendário, para ver em que dia estamos vivendo. Israel está na Palestina, em sua terra natal, a insígnia, a estrela de Davi de 6 pontas, de 2000 anos atrás, sim, quase 2.500 anos atrás. A bandeira mais antiga está tremulando. Israel está de regresso à sua terra natal. Quando a figueira lançar as suas folhas, esta geração não morrerá, não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. As nações estão quebrando. Israel está se despertando. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, carregados de horrores. Volte, ó disperso, ao seu. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desmaiando de temor. Enchei-vos do Espírito, vossas lâmpadas claras e adereçadas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Falsos profetas mentindo, a verdade de Deus estão negando, que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. Vocês sabem que isto é verdade, naturalmente. Porém, caminharemos onde os apóstolos caminharam, porque o dia da redenção está perto. Os corações dos homens desmaiam de temor. Enchei-vos do Espírito, vossas lâmpadas claras e adereçadas. Olhai para cima, vossa redenção se aproxima. Pode estar mais perto do que vocês pensam. Isto tem me atemorizado. Não tenho feito o suficiente. Onde estamos? O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Que sucede? Agora, irmãos, poderia isso ser assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Vocês recordam da mensagem da pirâmide? É o cume. E o que isto faz? O Espírito Santo sobre o indivíduo é selado. Quando lhe acrescentamos a nossa fé, justiça, piedade, fé, e assim sucessivamente, continuamos acrescentando a isto até obtermos 7 coisas. E a 7ª é o amor, o qual é Deus. Assim é como ele faz ao indivíduo. Ele o cobre e o sela com o Espírito Santo. Então, se isto é assim, ele tem tido 7 eras da igreja, ele tem tido 7 mistérios que têm soado à distância, e eles pelejaram para trazê-los, e agora vem a pedra angular para coroar a igreja. Irmãos, significará isso? Os trovões, senhores, ali é onde nos encontramos? Uma pergunta. Os 7 trovões trazem a pedra de coroa. Quem é a pedra de coroa? Cristo. O 7º selo traz a pedra de coroa a Cristo. Nós falamos domingo passado, mostramos aqui o desenho das 7 eras, da pirâmide. Nós vimos ali, depois da 7ª era, o que tem para chegar lá em cima? A pedra de coroa, a pedra angular, Cristo. E o que traz isto? O 7º selo. Esse vai ser assunto ainda para o próximo culto. Nós vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre isso, até nós compreendermos todo esse assunto. Que Deus possa nos ajudar. Então entendamos ali,
cada um, dentro do Apocalipse 10, com a sua comissão. 7 anjos terrenos e um anjo celestial, que é Cristo, o anjo forte. Que Deus possa nos ajudar a compreender todos esses mistérios. Amém? Nós vamos agora ter o nosso momento especial de oração. Convidar nosso irmão Renato para vir aqui orar conosco. Convido a todos os irmãos aí, através da internet, para que possam orar juntamente conosco, colocar seus pedidos também na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá em estarmos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor Deus, buscando a Tua face, contemplando, Senhor Deus, a Tua glória, ó Deus Santo e Poderoso, buscando de Ti aquele que nos supre, aquele que é o nosso El Shaddai, Senhor Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá força para seguir lutando. Ó Deus Santo e Poderoso, lhe peço, Senhor Deus, que perdoe nossos pecados, nossas faltas, nossos erros cometidos, Senhor Deus, a cada momento, em pensamento, em palavras, em obras, Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita, Senhor Deus, estarmos, Senhor Deus, mais vigilantes com as nossas mentes, Senhor Deus, que nós possamos estar mais atentos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, porque com o constante, Senhor Deus, dessa vida terrena, Senhor Deus, por vezes ela tenta nos sufocar, ela tenta nos oprimir, Senhor Deus, ela tenta nos tirar a atenção daquilo que é mais primordial para cada um de nós, que é sabermos, Senhor Deus, o porquê estamos aqui. Somos atributos de Deus manifestados nesta terra. Não viemos aqui a passeio, mas viemos aqui para um propósito. Ó Deus Santo e Poderoso, eu lhe peço, Senhor Deus, que nos ajude, Senhor Deus, a estarmos, Senhor Deus, com essa clareza de nossas mentes na revelação da Tua palavra, Senhor Deus, para compreendermos mais esses mistérios, Senhor Deus. Eu lhe peço, Senhor Deus, que abençoe os Teus filhos nesta noite, Senhor Deus, que estão em seus lares e que não puderam estar aqui por algum motivo, Senhor Deus. Quem sabe o inimigo os tem apanhado, quem sabe alguma aflição, alguma dor, alguma enfermidade, ó Deus Santo e Poderoso. O Senhor sabe o porquê dessas coisas, Senhor Deus. O Senhor sabe o motivo pelo qual elas estão aí. Quem sabe elas estão aí, Senhor Deus, para nos manter mais perto da Tua presença, para nos manter de joelho, clamando e orando, Senhor Deus, para nos manter buscando a Tua face, Senhor Deus. Eu lhe peço, Senhor Deus, que nos abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém e amém, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por sempre nos falar de uma maneira especial, de uma forma especial, nos ajudando a compreender os mistérios que estão aí contidos em Tuas sagradas Escrituras e na palavra, na mensagem desse dia que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Receba toda a nossa gratidão, ó Pai, por nos revelar os Teus mistérios, nos mostrar, e assim, ó Pai, nos tira de toda a confusão religiosa. Não importa quanto Satanás se levante para dizer ou mostrar imperfeições, acusar o mensageiro, e ó Pai, logo logo está acusando a cada um de nós, porque ao acusar o mensageiro está acusando nós também. Acusar esta mensagem está acusando a Cristo, e se essa mensagem está em nós, também está nos acusando. Mas ó Pai, Tu já nos alertaste sobre isso. Ó Deus bendito, isso será, ó Pai, brilho para a nossa coroa. Perseguição, tribulação, dificuldade aqui ainda neste corpo, porque nós passamos por isto. Ó Deus, Tu pagou o preço maior, mas deixou alguma coisinha ainda para que nós passássemos aqui na terra. Tu falou isso, ó Pai, em Tua mensagem. Deixou ainda algo para que pudéssemos vencer,
para que assim possamos ser dignos de receber aquela coroa do outro lado. Para receber esta coroa de vencedor, precisamos vencer a nós mesmos, vencer as adversidades. Ó Deus bendito, os levantes, ó, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos sabedoria e a revelação da Tua palavra, para que no momento certo possamos receber, ó Pai, aquela fé rápida, para sermos alçados aqui desta terra. Ó Deus bendito, estar aí com o Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado, ó Pai. Conceda, ó Pai, os pedidos dos Teus filhos, que têm pedidos, ó Pai, conforme a Tua vontade. A Tua palavra nos diz que devemos pedir conforme a Tua vontade. Que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso desejo, mas que seja o Teu desejo, porque Tu sabes o que é melhor para nós, antes mesmo de pedirmos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, confirme a Tua palavra nos corações dos Teus filhos e de cada um daqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Tu sabes a dificuldade que cada um tem passado, seja na sua vida espiritual, seja na vida conjugal, seja na vida material. Tu sabes, ó Pai, mas Tu és um Deus provedor, um Deus que guarda, zela e protege a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Pai. Amém e amém, Deus. Ajuda o nosso irmão Vilmar mais uma vez aqui. Ajuda aquela nossa irmã também, na qual sofreu aquele AVC. Ajuda, ó Pai. Nós intercedemos e levantamos nossas mãos em favor deles. E não somente eles, mas a cada um dos Teus filhos que têm sido atingidos por uma flecha, ó Pai, pelo um dardo inflamado do maligno. Levantamos nossas mãos em clamor na Tua presença, em favor de cada um deles. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los e dar a restauração que eles tenham necessidade. Ajuda o nosso companheiro, pastor Ailton, dando a ele, ó Pai, tudo aquilo que ele tem necessidade de recuperação, o completo restabelecimento da sua saúde, para que assim ele possa cumprir, ó Pai, a sua missão. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Sempre é bom, né? Orarmos ao Senhor, falar com Ele, né? Como um filho entende a sua insuficiência e busca o Pai, clama ao Pai. Assim é cada um de nós, quando temos esta oportunidade de falarmos a Ele, apresentar nossas súplicas, os nossos desejos. O Senhor abençoe a cada um de nós e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Sábado estaremos aqui a partir das 6 horas, com transmissão 6h30, né? Com a transmissão dos louvores, e 7 horas aí, iniciando o culto. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiveram conectados nossa irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Otto Weidsman, aqui de Ariquemes, irmão Romeu Weidsman, daqui de Ariquemes, irmã Juscelia Pardinho, irmã Marta, aqui de Ariquemes, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmã Rutileia, irmã Genia, aqui de Ariquemes, irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais, irmã Luziane Nunes, né, está a caminho, retornando para o seu lar. Deus abençoe a viagem da nossa irmã Luziane Nunes, né, Piauí. E irmã Beatriz Ribeiro, aqui de Ariquemes, e irmã Maria José, de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos sempre por ter a presença de cada um de vocês, né? Irmã Luziane, Deus abençoe a todos. Já estou no aeroporto, indo para o meu Piauí. Deus abençoe, irmã Luziane, né? Que Deus possa guardar a irmã aí, seu regresso até o seu lar. Ela esteve em São Paulo, com o pastor Ailton ali, e toda a igreja ali em Jandira, né? Irmã Odilena também, Deus continue te abençoando, pastor Samuel, Deus abençoe também, irmã Odilena, e todos os nossos irmãos que não conseguiram comunicar, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor
Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Aildo também esteve conectado conosco. Montinaí Teixeira, né? Montenegro. Deus abençoe irmã Janaí, irmã Cida. Posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo não temas, filho meu. Sua presença me leva ao sentir sua voz. Sigo orando, pois a eternidade é o meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas, onde está a palavra. Vou mergulhar em águas profundas, tu estarás. Mergulharei até as grandezas e encontrar. Me tornarei a palavra desse dia. Ele é o Roy, o Deus que tudo vê. Ele é o Roy, o Deus que tudo vê. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai. Estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor do céu, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando
abençoe em nome de Jesus.